Fala aí galera, beleza? Tudo jóia? Bom, prazer aí, me chamo Fabrício Souza. Nesse vídeo aqui vou ensinar vocês uma técnica para você acertar no mercado de ambas marcam gols, né? Um mercado que normalmente dá um lucro bom e mostrar a análise que eu faço para você conseguir ter o máximo de acerto possível, tá? Então vamos lá, vou mostrar na prática aqui. Antes de começar aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e dá um like aí se você gostar do vídeo e comenta aí sua dúvida também, caso você tenha alguma aí durante o vídeo, tá? Importante também, gente, papel e caneta na mão, tá? Que o que você for vendo aqui no vídeo você vai anotando para depois você não ter que ter a necessidade de toda hora ter que ficar olhando o vídeo. Então você vai vendo o vídeo, vai pausando, já vai anotando e depois você pode começar suas análises, tá ok? Então vou pegar aqui dois exemplos de jogos que aconteceu ontem, né? Até para vocês já verem o resultado, né? E ver se as análises batem com o resultado. E vamos lá. Separei aqui dois jogos para mostrar para vocês novas marcas. O do Liverpool e Manchester City e da Juventus com o Milan. Quais são as regras, né, que você tem que seguir para analisar esses jogos aqui? Eu montei aqui umas regrinhas, tá? Se você quiser pausa o vídeo e anota já isso aqui para você entender. Vamos lá, primeiro ponto, ser o mesmo campeonato, tá, gente? Isso aqui é muito importante porque não adianta às vezes você fazer análise do time em base num campeonato que ele está disputando e achar que vai ser a mesma coisa num outro campeonato. Então, às vezes ali dá muita diferença. Pensa ali um Brasileirão, né, você fazer a estatística em base do que vem acontecendo no Brasileirão, e aí vai ter um jogo lá desse time que participa do Brasileirão com um time lá na Libertadores de outro país, primeiro jogo, quase nunca se enfrentaram, e aí você vai pegar, fazer análise em base dos jogos que você viu no Brasileirão de um time, e vamos supor que outro time é da Argentina, e você vai pegar os dados daquele time no campeonato, de um campeonato lá na Argentina. Então, tipo assim, não bate, porque o time brasileiro não disputa o campeonato argentino. Então, não tem como você fazer essas análises sendo campeonatos diferentes. Tem gente que acho que faz, né? Eu particularmente prefiro sempre todos os tipos de análise, tá? Não só ambas marcas, mas todos os tipos de análise eu gosto de focar no mesmo campeonato, ok? Então essa é a primeira regrinha, tá? Então vamos dar exemplo aqui, é o Liverpool com o City, é o mesmo campeonato, ok? Então vamos lá. Segunda regra aqui, né? Sempre puxar aqui, nesse caso, os últimos 10 jogos. O que você tem que analisar aqui? Os últimos 10 jogos desses times aqui, é lógico, no caso, se você for começo de campeonato, você não vai ter 10 jogos, né? Mas eu sugiro que você comece a fazer essa estratégia quando tiver o mínimo 5 rodadas o campeonato, tá? Então, se for um começo do campeonato, já não aconselho muito. Então, beleza, último 10 jogos, ou mínimo 5, né? Se for começo do campeonato. E você vai fazer o quê? Você vai analisar nesses últimos jogos deles se teve 50% ou mais de 2,5 gols na partida, ou seja, 3 gols, né, ou mais na partida. Então você vai entrar aqui no site da Academia das Apostas, tá? Você vai selecionar lá o jogo que você quiser analisar. Pegou o primeiro critério, ok, é o mesmo campeonato, bacana. Aí você vai descer aqui, aqui ele tem os dados que a gente já precisa, tá? Você não precisa ter que ficar... Tem alguns que você tem que olhar manualmente, aqui eles já mostram dados bem práticos aqui, ó. E você vai analisar o que? Vamos pegar aqui o jogo do Liverpool, ele está jogando em casa. Então você vê que tem duas formas aqui, ele fora e ele em casa. Então, como ele está jogando em casa, a gente tem que olhar esse critério. E aí você vai olhar aqui, ó, jogos com mais de 2,5 gols, ou seja, 100% dos jogos do Liverpool jogando em casa sai mais que 2,5 gols. Ok, bateu o critério aqui. Do City, o que a gente vai olhar? Condição fora, ele está jogando fora. Jogos com mais de 2,5 gols, 80%. Beleza, então o que? Nossa primeira análise aqui, tá ok, certo? Próxima, últimos 10 jogos, né? Ou na mesma aquela coisa, se for começo do campeonato, pelo menos 5 jogos, o mínimo tem que ter. 50% dos jogos tem que ter dado ambas marcam. Onde que você vai ver esse jogo aqui? Aqui mesmo, né? Você subindo aqui, ó. Ele mostra, né? Todos os jogos na condição casa e fora, né? Na Premier League. Então, nesse caso aqui é um exemplo de começo do campeonato, mas já tem uma quantidade razoável de jogos. Então, a gente teve aí, no caso aqui, ó, que interessante, teve 5 jogos do Liverpool em casa já no campeonato. Se tivesse 4 aqui, é um pouco arriscado, entendeu? Não que não dê, né? Mas é um pouco arriscado. Então, se a gente tem 5 jogos, a gente tem que ter pelo menos 50% desses jogos ter dado ambas marcam gols. Ou seja, 3 jogos, o mínimo, né? 50, não dá para colocar 2 jogos e meio, então tem que ser o mínimo 3. Quantos jogos do Liverpool teve ambas marcam aqui? 1,
2, 3, 4, 5. Ou seja, todos os jogos deles em casa deu, ambas marcam. Ok, mas tem que agora a gente, vamos lá, mesma regra no City. De 5 jogos aqui que ele jogou em casa, temos que ter 3 ambas marcam. Quantas temos aqui? 1, 2, 3. Beleza. Se tivesse 2, não iríamos entrar. Por mais que tenha dado 100% aqui no Liverpool. Por quê, gente? Porque a gente tem que ter um número, né, de estatística que chegue o mais próximo possível de acerto. Não adianta você... aqui deu 100%, aqui deu 2. Só por causa... né, aqui se tivesse dado 3 aqui 3, ok, mas aqui deu 100%, aqui deu 2 só jogos, dá para considerar, não vai nessa que você vai tomar head em qualquer momento. Então considero, siga a regra, tá? Então se aqui deu mais 50%, ok, aqui também deu 3 jogos, então passou de 50%, ok. Beleza, temos aí. Média de gols marcados não pode ser menor que 3 gols. O que seria essa média de gols aqui? Você vai baixar aqui, ó. Bem aqui onde a gente analisou, né, quantos sai gol na partida aqui, acima ele tem a média de gols, né? O que seria a média de gol? É os gols marcados dentro do time do Liverpool em casa, mais os gols que ele sofreu. Então ele tem uma média aí de 3,8. E o Manchester, a mesma coisa, ó. Ele médias de gol marcados e sofrido, ele tem 4. O que você vai fazer? Você vai catar a calculadora, você vai somar a média dos dois times, então 3,8 mais 4 do City, ok. E o resultado, né, você vai dividir por 2, né? Por quê? Porque são dois times, então dividido por 2, a média dá 3,9. Quanto que está a média mínima aqui? 3 gols. Beleza, deu muito mais que a média. O que quer dizer o quê, gente? Que de acordo com as estatísticas, essa partida tem chance de sair 3 gols, quase 4, né? 4 já é um pouco arriscado, né? Mas é mais ideal ali 2 a 3 gols na partida. Vamos dizer, uma zona segura, 3 gols, certo? Então tá acima, tá ok. Então bateu também nossa terceira análise. E a última análise, para ficar bem completa, os últimos 5 confrontos deles tem que ter dado pelo menos 50% também, né? Eu coloquei aqui 3 jogos, né? Ambas marcam, mas mesma coisa, 50%. Se a gente subir aqui em cima, lá no começo, tem o confronto deles nos últimos 3 anos. Você vai pegar os últimos 5 jogos ali e vai dar uma analisada desses 5 jogos, quantos jogos teve ambas marcam. Vamos lá então, ó. 1 jogo, 2 jogos, esse não, 3, 4, certo? Ou seja, de 5 jogos, os últimos 5 confrontos deles, tivemos 1, 2, 3, 4 ambas marcam, ou seja, o critério também bateu. Ok, então todos nossa regra aqui, ele bateu. E essa partida, ó, a gente já tem o resultado dela aqui, ó, 3-1, os dois times acabou sim realmente batendo ambas marcas. E lembra lá a média de gols que dava em 3,9? Olha só, saiu 4 gols na partida. Mas você concorda que poderia ter saído 3, né? Foi um jogo ali que o City achou um golzinho, mas assim, isso aqui é uma margem, né? A gente tem que sempre trabalhar com uma margem de segurança, né? Deu 3,9, apostar 4 gols nessa partida seria um pouco arriscado, apesar de ter batido. Então a margem de bacana seria 3 gols, né? E por que a gente tem que seguir essas regrinhas aqui? Porque é simples, né, gente? Ambas marcam, então o mínimo tem que ser 1 gol cada lado, 2 gols. Então se você não fizer essas análises aqui, você tem que buscar times que tenha todas essas tendências maiores que 2 gols. Senão, como que vai ter ambas marcas? Como que você vai apostar num time que todas as tendências é de sair de 1 a 2 gols na partida? Então é muito arriscado acontecer o 1-1, entendeu? Ou mais. Então por isso esse critério aqui. Agora olha que interessante. A gente vai pegar aqui o jogo da Juventus. A gente vai analisar a mesma coisa e olha, por um detalhe vocês vão ver que o jogo não bateu, ok? Vamos lá começar nossos critérios de análise para vocês verem. Vamos lá, ser o mesmo campeonato, ok, campeonato italiano. Os últimos 10 jogos, né, tem que dar dado 50% ou mais, né, de 2,5 gols. Vamos analisar aqui embaixo. Jogo da Juventus, jogando em casa, 80% dos jogos sai mais que 2,5 gols. Do Milan jogando fora, 60%. Ok, segunda regra aqui bateu. Agora vamos lá na terceira regra. Os últimos 10 jogos, né, 50% tem que ter dado ambas marcas. Vamos ver como que está aqui dos jogos deles no campeonato. Pegando aqui da Juventus, temos também aqui 5 jogos, né? Quantos deu ambas marcam? 1, 2, 3, 4. Ou seja, né, 50% de 5 jogos seria 2,5, então 3 gols, 3 partidas, né? No caso aqui a gente teve 4 partidas, ambas marcam, ok, fechou. Agora vamos lá do lado do Milan. Quantos jogos tivemos ambas marcam aqui? Ó,
1, 2, 3. Oh, bacana, bateu também esse critério aqui. Ou seja, vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Então, 50% também bateu. Terceira regra, bateu. Perfeito. Vamos agora ver a média de gols. Se bate 3. Vamos lá. Pegar aqui, zerar a calculadora. Média de gols marcado mais sofrido da Juventus em casa, 3,6. 3,6 mais quanto do Milan? 2,2. Igual a 5,8. Dividido por 2. Opa. Temos 2,9. Não, Fabrício, mas por causa de 0,1 é muito pouco. Cara, não bateu a regra, não faça entrada. Segurança. Beleza. Então aqui, ó. Vou colocar um xão aqui, ó. Ou seja, não bateu nosso critério. Já está descartado esse jogo. Mas vamos até analisar esse último aqui para a gente ver os últimos confrontos deles, como é que tá. Olha que interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então daqui para cima, de 5 jogos, quantos teve ambas marcam? 1, 2. Ou seja, aqui também não bateu 50%. Dos últimos 5 jogos tem que ter pelo menos 3. E se for os últimos, melhor. No caso aqui, o último confronto entre eles, isso pode enganar, tá vendo, gente? Ah, mas de 2, 3 meses atrás, lá o time eles jogaram e ambas marcou. Aí então quer dizer que agora vai também ambas marcar? Cara, é muito risco. A gente tem que somar todas as estatísticas possíveis, não em base só em uma coisa. Então aqui, ó, já não bateu também. Ou seja, nesse caso aqui, a quinta regra também não, ou seja, bateu 3 regras e 2 não. E quanto que foi o resultado da partida? 1-0. Então você vê que se você seguir todas essas regrinhas aqui na risca, é lógico que vai ter header, só que a quantidade de jogos que você vai acertar vai ser muito maior perto do que você vai perder. O que eu aconselho daí você fazer? Pega um papelzinho, um caderno, uma caneta, um papel de pão, não importa, uma planilha no Excel no seu computador e faça testes. Vai pegando ali 10 jogos, analisa, vai colocando o resultado dos análises que você vai fazendo e depois você vai fazendo o levantamento. E aí depois você vai e começa a fazer suas entradas, entendeu? Então, para você não fiz aqui, já vou ir apostando. Não, faça um teste antes. Tudo é importante você fazer teste ao invés de você já ir colocando dinheiro, né? Então vai lá, faz 10 jogos, vai treinando, né? Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para dar uma força pra gente no canal. Alguma dúvida pode colocar no seu comentário. E também se você quer aprender a analisar não só o mercado de ambas marcas, mas todos, né? De vitória, de que time, empate, mercado de gols, escanteios, né? Se você quiser aprender tudo sobre isso, no link do vídeo aqui vai ter um curso meu, tá? Você pode adquirir ele e no curso você vai aprender tudo e também vai ter junto aí um tempo de consultoria, né? Onde eu vou te ensinar na prática o que você aprender no curso. Você vai ter 3 meses de consultoria nesse grupo, né? Para você aprender tudo na prática ali do que você está tendo na teoria do curso, né? Então, se você tiver um interesse, tem ali. E também na descrição do vídeo aí tem o nosso grupo gratuito no Telegram. Lá eu mando palpites, né? Quase todo dia ali, diariamente, palpites de jogos. E você pode entrar lá e também receber os palpites. Ele é totalmente gratuito, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, só comentar aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!